Vamos aqui demonstrar o cálculo do valor da empresa seguindo diversos caminhos de desconto de fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa do acionista, fluxo de lucro econômico, EVA, o valor presente ajustados e, finalmente, o fluxo dos capitais totais. Essa demonstração ela é interessante para a gente entender como é que a teoria foi construída, né? A teoria de valuation foi construída ao longo dos anos e isso serve também para dar bastante insights na hora de fazer uma valuation prática. Então, antes de desenvolver o exemplo, isso aqui é uma planilha, vamos a algumas considerações teóricas para um melhor entendimento. Dois autores de finanças muito conhecidos, estão em todos os livros de finanças, chamado Modigliani e Miller, num artigo de 1963, eles afirmaram que a empresa ganha valor, né, ela aumenta o valor de mercado ao endividar-se. E o valor é tanto maior quanto maior for o financiamento com dívida onerosa. Então, eles fizeram uma teoria, né, observando como é que funcionava a estrutura de valuation, e eles perceberam que uma empresa alavancada, ela cria valor e aumenta de valor no mercado. Então, para provar essa teoria, eles fizeram uma série de construções teóricas e matemáticas e que nós vamos desvendar aqui. Bom, entretanto, devemos ressaltar que essa afirmativa do Modigliani Miller ela é limitada, pois não leva em consideração o custo de falência e dificuldades financeiras que vem junto com o aumento do endividamento, né? Então, isso é um contra-benefício, obviamente, não medido pelas famosas proposições um e 2 de Modigliani Miller. Então, segundo os autores, o valor de uma empresa com fluxos perpétuos e constantes deve ser expresso da seguinte forma. Então, antes de entrar na fórmula, a gente sabe que o valor presente de uma série de fluxo perpétuo e sem crescimento é simplesmente o fluxo periódico, vamos dizer que o fluxo anual, dividido pela taxa de desconto. Então, o valor de uma empresa que está sempre entregando o mesmo fluxo de caixa sem crescimento e sem decrescimento, né? É simplesmente pegar esse fluxo e dividir pela taxa de desconto. Isso representa o valor presente de um fluxo infinito a ser gerado sem crescimento. Então, partindo dessa ideia, fica fácil para fazer algumas demonstrações e alguns cálculos do que se quer provar com a teoria do Modigliani-Miller. Então, esse tema aqui, ele envolve o custo, a estrutura de capital e o valor da empresa. É muito importante para quem está iniciando aí os seus estudos em valuation entender essas relações. Então, o valor de uma empresa alavancada, que a gente vai simbolizar aqui por VL, ele é o resultado do lucro operacional, o EBIT, vezes 1 menos T, que é a tributação do imposto de renda. Então, o lucro operacional líquido do imposto de renda, que em inglês também a gente chama de NOPAT, dividido por um custo de capital que representa o custo de capital de uma empresa que não tem dívida. Por isso está chamando aqui de KU, que é de unleveraged, né? O custo da empresa que não tem dívida. Então, uma empresa pura, sem dívida, o seu valor em perpetuidade, onde o lucro operacional não diminui nem aumenta e é gerado eternamente, o valor da empresa é simplesmente um NOPAT dividido por este KU, que é o custo de capital sem o efeito da alavancagem financeira, sem o efeito do endividamento. E essa equação, então, tem uma segunda parte que vai captar exatamente o efeito do endividamento que a empresa vai assumindo, né? Esse endividamento é o seguinte: você tem uma alíquota do imposto de renda, simbolizada por T, multiplicado pelo montante da dívida, D, multiplicado pelo custo dessa dívida, KI. Tudo isso, então, é o fluxo que você paga para o credor, né? Então, veja, se você pega um montante X de dívida, esse montante X de dívida você vai pagar uma taxa de juros KI, só que você tem um benefício fiscal, que é o T, né? O tax. Então, se eu multiplico isso pela alíquota do imposto de renda, eu tenho aqui no numerador dessa parte
o famoso benefício fiscal, o quanto que eu economizo de imposto de renda ao pagar juros sobre a dívida. Então, essa economia fiscal, ela também ela é perpetuada, levando-se em consideração que essa empresa pega uma dívida e só vai pagar os juros da dívida eternamente. Ela sempre vai ficar com aquele saldo de principal eternamente na sua estrutura. Então, quando eu quero saber o valor presente disso, eu divido por CAI, que é o custo da dívida, né? Então, no lado direito da equação, a gente tem na primeira parte o valor da empresa não alavancada e na segunda parte o benefício fiscal a valor presente da alavancagem financeira. Então, logicamente, quanto maior for a dívida, olhando para essa equação, quanto maior for a dívida da empresa, tudo mais constante, maior vai ser o valor da empresa alavancada. Essa é a conclusão de Modigliani e Miller. Muito bem. Na segunda parte dessa equação, nós temos aqui uma simplificação que pode ser feita. Como está tudo sendo gerado em perpetuidade, eu tenho CAI no numerador e CAI no denominador. Eu posso cortar os dois e o que sobra então é TD, ou seja, a alíquota do imposto de renda vezes o montante de dívida. Então, o valor presente de uma de um benefício fiscal de uma dívida que vai ser gerada, vai permanecer eternamente na estrutura da empresa, que vai só pagar os juros, é simplesmente a multiplicação da alíquota do imposto de renda vezes o montante da dívida. Então, logo, o valor líquido da empresa é igual ao valor da empresa, perdão, o valor alavancado da empresa, L de leverage, o valor alavancado da empresa é igual ao valor não alavancado, ou seja, o de unleveraged, VU, mais o valor do benefício fiscal, o valor presente do benefício fiscal. Então, aqui a gente enxerga claramente que, à medida que a empresa aumenta D, tudo mais constante, ela vai estar aumentando o valor da empresa alavancada. Então, nesse contexto, quanto mais dívida a empresa colocar para dentro do balanço, mais ela vai valer no mercado. Vai chegar no extremo que, se ela colocar 100% de dívida e 0% de capital próprio, ela vai estar chegando no seu valor máximo. A gente vai ver depois um simulado em relação a isso e tecer alguns comentários sobre o quão realista essas premissas de Modigliani e Miller são na sua verificação na prática. Bom, eh, essas variáveis da equação estão descritas aqui no para você ter uma ideia de uma melhor interpretação do que se quer dizer. O custo de capital médio ponderado, segundo Modigliani e Miller, ele tem uma dedução interessante, que aí vai entrar num algebrismo aqui, que é o seguinte: a proposição 2 de Modigliani e Miller com impostos corporativos declara que o custo de capital próprio é o seguinte: o custo de capital próprio, KE, ele é uma função de o custo de capital próprio sem o efeito da alavancagem, que é o KU, mais o diferencial, que é o spread, entre o custo de capital próprio menos o CAI, que é o custo da dívida, o spread, multiplicado pela estrutura de capital, dívida sobre equity, né, ou debt sobre equity. Capital, dívida de capital de terceiros, onerosa, e capital próprio, que é o capital do acionista, né? O equity é o capital do acionista. Então, multiplicando por essa relação e depois multiplicando pelo redutor fiscal, que é um menos a alíquota do imposto de renda, o tax, de T de tax, a gente tem então o custo de capital próprio em função dessas variáveis. Então, se você for olhar aqui, quanto maior for o montante de dívida em relação à equity, tudo mais constante, maior vai ser o custo de capital próprio, maior vai ser o risco percebido pelo acionista, então ele vai aumentar a sua exigência de retorno mínimo na empresa, né? Então, o custo de capital próprio ele aumenta à medida que a dívida vai aumentando. E o custo médio ponderado de capital, que é o WACC, ele vai ser, na sua equação já tradicional, é o custo da dívida líquido do imposto de renda vezes o total da dívida sobre o valor total dívida mais equity, né? Então,
Esse aqui é o fator de ponderação do tamanho da dívida na estrutura de capital. E depois você tem o custo de capital próprio, KE, multiplicado também pelo peso do equity na estrutura de capital, que é equity sobre o valor total. Muito bem. Então, se a gente pegar esta equação de KE e colocar no lugar desse KEzinho aqui, né, substituir, a gente faz aqui uma série de algebrismos aqui até reduzir a equação a esta que está aqui. Então, essa é a equação do AC, o custo médio ponderado de capital, segundo aí o modelo de Modigliani-Miller. O AC vai ser o seguinte, é o custo de capital da empresa sem efeito alavancagem, né, como se ela não tivesse dívida, KU, multiplicado pelo efeito da alavancagem, que é 1 menos T vezes a dívida sobre o valor total dos capitais, débito mais equity, né? Então, esta equação ela vai ser utilizada no nosso modelo mais adiante para poder a gente verificar os efeitos. Bom, por outro lado, se a gente quiser saber qual é o KU, o custo de capital da empresa sem o efeito da alavancagem, dado o AC, eu vou fazer a inversão dessa fórmula aqui e colocar em função de KU, né? Então, o KU vai ser o AC, que é o custo de capital médio, dividido pelo fator de desalavancagem. Então, vamos aqui agora seguir com a apresentação do cálculo do valor da empresa segundo os 5 métodos referidos anteriormente. Assumimos as seguintes premissas para o modelo. Primeira premissa, letra A. Os fluxos de receita, custo, investimentos e financiamentos são gerados em regime de perpetuidade e sem crescimento. A dívida representa 50% do valor da empresa e está implícito que o principal é eternamente repactuado, né? Então, a gente tem aqui uma empresa muito bem comportada, em regime de perpetuidade, o lucro é sempre o mesmo todos os anos, e ela assume uma dívida que vai ser sempre também representar 50% do valor de mercado da empresa, ok? Muito bem. Com base nessas premissas, a gente então vai estabelecer o valor para essas premissas. Em primeiro lugar, a necessidade de capital de giro, NCG, é de 1.200, o imobilizado líquido dessa empresa é de 4.800, então logo o nosso capital empregado, que é o resultado da NCG mais o mobilizado, 6.000. As receitas anuais eternas, 5.000. O custo, exceto a depreciação, 2.500. A depreciação vai ser de 500 por ano, em regime de perpetuidade. Essa depreciação ela vai ser referência para o CAPEX, ou seja, o CAPEX vai ser sempre igual ao valor da depreciação, porque como essa empresa não cresce nem diminui, ela vai estar reinvestindo sempre o valor da depreciação dos ativos. A alíquota do imposto de renda é de 34%, né? E a variação da NCG, ou seja, como a NCG ela é sempre igual em todos os anos, o imobilizado também, a variação da NCG é nula, né? Então, em regime de perpetuidade, no fluxo de caixa não existe variação da NCG impactando. Ok, o custo bruto da dívida, CAI, ele vai estar representado aqui como 14,2424%. Bom, eu coloquei esse número bem quebradinho, porque eu já tinha feito o atingir meta, tá? Que é para poder calcular o valor exato do equity no final das minhas conciliações. Se eu usar um valor inteiro aqui, eu chego a um valor não a um valor quebrado no valor do equity das minhas conciliações. Então, por isso que eu estou usando 14, 24, 24. Esse custo de capital de terceiros, como existe uma alíquota de imposto de renda, ele é reduzido para 9,40, fazendo aqui a multiplicação. Já o custo de capital próprio, ele está sendo dado em 17%. Então, repare você que onde está azul aqui são entradas de dados de premissas que eu estou colocando para o meu modelo. O restante, onde está pretinho, é resultado de fórmulas aplicadas. Então, eu tenho na estrutura de capital da empresa um debt de 50% e um equity de 50%. E, obviamente, o total é 100%. Ok. Qual é o custo de capital próprio segundo a metodologia Modigliani-Miller? Então, eu vou calcular o KE segundo aquela fórmula que já foi estabelecida ali em cima, e ela está aqui dentro
já sendo calculada de acordo com os parâmetros que nós já estabelecemos aqui no nosso modelo, né? Essa planilha vai ser disponibilizada, você pode consultar, as referências da forma. Qual vai ser o custo médio? Não segundo o modelo de Modigliani, mas já fazendo o modelo tradicional, segundo a aplicação dessa forma. Então, dado que eu tenho 50% de capital de terceiros e 50% de capital próprio, e esses dois custos de capital, a média está dando 13,2. O custo médio antes do imposto de renda, ele é um efeito que eu preciso calcular para fazer um outro modelo. Então, antes de deduzir o efeito do imposto de renda no custo da dívida, o meu custo WACC, custo médio de capital, ao invés de ser 13, ele é 15, tá? Mais tarde a gente vai usar esse número. O custo de capital da empresa sem dívida, que é o KU, a gente vai usar aquela fórmula do Modigliani Miller. O KU vai ser o WACC que eu já tenho, dividido pelo fator de desalavancagem. Então, eu sei que se a empresa não tivesse dívida nenhuma, o seu custo de capital, sem o efeito da dívida, seria 15,94. Vamos ao cálculo do valor da empresa pelo método do WACC, ou seja, o fluxo de caixa livre da empresa, FCFF, Free Cash Flow to Firm, descontado pelo WACC. Então, segundo esse método, o valor da empresa para os acionistas segue o seguinte passo: o valor das operações da empresa após impostos, o valor da dívida, eu preciso calcular e chegar ao valor líquido para o acionista. Então, pegando as premissas que nós já estabelecemos, vamos construir o fluxo de caixa livre da empresa. Receita total menos os custos que eu tenho, menos a depreciação, é igual ao EBIT, que é o lucro operacional, menos o imposto de renda sobre esse EBIT. Eu tenho o lucro operacional após o imposto de renda, que é o NUPAT. Soma a depreciação de volta, tiro o CAPEX, que é o gasto de capital. Como não existe variação da NCG, a empresa está sempre flat na sua receita, então o fluxo de caixa livre é exatamente igual ao NOPAT, 1.320. Muito bem, como em perpetuidade o valor da empresa é simplesmente o fluxo dividido pela taxa de desconto, então eu vou pegar este fluxo e dividir pelo WACC, que é o custo médio ponderado de capital, vou chegar a um valor da empresa no valor de 10.000. Então, o valor bruto da empresa equivale a 2 vezes a sua receita anual. Bom, como eu sei que a dívida representa 50% do valor de mercado da empresa, então eu tenho uma dívida de 5.000. Logo, o valor da empresa para o acionista, o equity, é 5.000. Ok, esse é o primeiro modelo. Vamos agora ao modelo do fluxo de caixa livre para o acionista, o FCFE, Free Cash Flow to Equity, descontado, obviamente, só pelo custo de capital do acionista, que é o KE. Então, vamos ao fluxo de caixa do acionista. A gente tem aqui nessa parte de cima as mesmas informações anteriores, exceto aqui que depois do EBIT eu tenho os juros, que são as despesas financeiras. Esses juros, então, vão representar o valor da dívida multiplicado pela taxa de juros. Então, o valor da dívida multiplicado pelo custo da dívida, que é 14,2424. Então, eu tenho aqui a informação de que eu pago esses juros eternamente de 712,12. Aí eu tenho o lucro antes do imposto de renda, agora eu tenho o imposto de renda sobre esse lucro líquido, e eu tenho um lucro líquido que é um lucro do acionista, pertence ao acionista. Da mesma forma, para chegar ao fluxo de caixa do acionista, eu vou somar a depreciação de volta, tirar os gastos de capital, tirar a variação de ANCG, que não existe, porque minha receita é flat, e considerar empréstimos líquidos, ou seja, aumento ou redução de empréstimo. Como a minha dívida é sempre 50%, sempre 5.000, então eu não tenho nem aumento nem diminuição da dívida, não tem pagamento de principal e nem entrada de dinheiro novo. Então, logo, o fluxo de caixa do acionista ele fica igual ao próprio lucro líquido numa empresa em perpetuidade sem crescimento.
Da mesma forma, se eu quero saber o valor da empresa para o acionista diretamente pelo fluxo de caixa do acionista, eu vou pegar este valor, 850, e dividir pela taxa de desconto, que é 17%, né? Então, a taxa de custo de capital próprio da empresa foi dada aqui em 17%. Então, logo, eu também, por esse modelo, eu vou chegar a um valor de equity de 5.000, assim como eu já tinha chegado pelo modelo de UAC, fluxo de caixa livre da empresa, de 5.000 aqui. Pelo fluxo de caixa livre do acionista, nós também chegamos a 5.000. Ok, agora temos o método APV, que em inglês significa Adjusted Present Value, o valor presente ajustado. Então, esse método, ele quebra o valor da empresa em dois pedaços. O valor da empresa como se ela fosse financiada só com o capital próprio, e mais adiciona o benefício, o valor presente do benefício fiscal da dívida. Então, nós já vimos essa equação no início do vídeo, né, no início da planilha. Vamos ver como é que funciona agora aqui na prática. Então, o valor da empresa é quebrado em dois pedaços. Eu calculo o valor presente do benefício fiscal da dívida, somo os dois e chego ao valor líquido da empresa. Vamos lá. Para isso, então, eu tenho primeiramente que construir o fluxo de caixa novamente. Então, receita menos custos, menos depreciação, EBIT menos os impostos, igual ao NOPAT. Soma a depreciação de volta, tiro o gasto de capital, também não tenho variação da NCG, meu fluxo de caixa livre é 1.320. Até agora é igualzinho que a gente já tinha feito lá pelo método AC. Então agora eu vou calcular o valor da empresa como se ela não fosse financiada com capital próprio. Então lembre-se daquela equação, eu vou pegar o fluxo de caixa livre operacional da empresa, dividir por KU, que é o custo de capital da empresa, como se ela não tivesse alavancagem financeira. Esse KU a gente viu que ele é 15%, né? Então vamos pegar aqui a referência para você relembrar. Esse KU ele é 15%, calculado por esta fórmula aqui. Então, quando eu faço isso, eu chego a um valor da empresa como se fosse financiada somente com capital próprio de 8.300. A gente já viu que o valor da empresa total é 10.000, né? Só que então eu preciso acrescentar aqui agora o efeito do benefício fiscal da dívida, que é 5.000 na minha estrutura, né? Então a minha dívida, como ela é 5.000, eu vou multiplicar isso pela alíquota do imposto de renda, que é 34%, eu tenho um benefício fiscal a valor presente em perpetuidade de 1.700. Então, 8.300 com mais 1.700 perfaz exatamente os 10.000 que nós já chegamos pelo método do WACC. Agora aqui eu tenho o valor da dívida, que representa metade desse valor, e o valor do equity também chego a 5.000, conforme a gente já tinha encontrado. Vamos agora ao método do lucro econômico ou EVA. Segundo esse método, o valor da empresa para os acionistas segue o seguinte passo. Primeiro eu calculo o MVA, que significa o valor presente dos EVAs futuros, descontados pelo AC. O valor do capital empregado eu preciso na data base. O valor das operações da empresa vai ser o resultado da soma de A mais B. E aí eu calculo o valor da dívida e o valor líquido da empresa. Então, o valor do capital empregado nós já sabemos, é o valor da NCG mais o imobilizado, que nós já vimos lá em cima, que é um valor de 6.000, né? Vamos aqui só puxar aqui para você relembrar que o valor do capital empregado é 1.200 mais 4.800. Muito bem. A gente vai ter agora que aplicar sobre esse capital empregado o custo do AC, que é 13,2. Então, eu sei que esse capital empregado me custa por ano 792 em termos de custo de oportunidade. Então, eu tenho aqui agora que montar o fluxo econômico, o fluxo de lucro econômico. Eu tenho a receita, os custos, a depreciação, o EBIT. Tenho o imposto de renda sobre o EBIT, tenho o lucro operacional líquido do imposto de renda e tem o custo do capital empregado, que é o custo de oportunidade, que é esse que a gente acabou de fazer aqui em cima. Então, nós temos um EVA que se repete eternamente de 528 por ano.
Muito bem. Então, o MVA, como é um valor presente desses EVAs futuros eternos, eu vou pegar 528 e dividir pelo AC, que é 13. Chega a um MVA de 4.000. Como eu sei que o capital empregado é 6.000, a soma dos dois vai me dar um valor operacional bruto da empresa de 10.000. Como eu sei que a dívida é 50%, o capital próprio fica avaliado também em 5.000, né? O equity. Por último, temos os fluxos dos capitais totais, que isso aqui já é uma coisa muito menos usada na prática, mas é interessante dar uma olhada, que a gente calcula o fluxo de caixa livre da empresa antes do efeito da tributação do imposto de renda. Tá? É, a gente tem aí uma, uma situação interessante para ver aqui. Então, qual é aqui? O valor das operações da empresa é o fluxo de caixa livre do acionista, o FCSE, mais o fluxo da dívida descontados pelo WACC pré-imposto de renda. Uma coisa bem abstrata, não é muito usado não, mas é interessante a gente dar uma olhada. Receita menos custos, chego ao lucro líquido na DRE, né? Então eu vou calcular aqui o valor do fluxo de caixa livre do acionista. Somamos a depreciação, tiramos o gasto capital, tiramos a NCG, que não tem a variação, empréstimos líquidos também não tem variação, então o fluxo de caixa do acionista, como nós já vimos, é o mesmo que o lucro líquido do período. Tem aqui o fluxo da dívida, que seja o quê? O pagamento dos juros sobre a dívida que nós temos periodicamente, né? E aqui, então, nós temos o fluxo dos capitais, ou seja, 850 vai para os acionistas todo ano, na hipótese da distribuição dos dividendos totais, e o fluxo da dívida vai para os credores, que é os juros que a empresa paga. Então, o fluxo dos capitais totais é a soma dos dois, que dá 1562,12. Muito bem, então, se eu quero saber o valor da empresa por este fluxo, eu vou dividir este fluxo aqui pelo WACC antes do imposto de renda, que é 15,62. Então, se você lembrar no início do vídeo, a gente ia usar esta taxa do AC pré-imposto de renda neste método aqui. Então, se eu divido este fluxo pelo AC antes do imposto de renda, eu tenho aqui 10.000 de valor total da empresa. Aplico então 50%, que é o valor da dívida, chego ao valor do equity em 5.000 também. Então, portanto, meus caros, eu chego ao valor da empresa por diversos caminhos de fluxo de caixa descontado e fluxo de lucro econômico, conforme a gente já viu aqui. Agora, pessoal, um aspecto interessante é fazer um simulado de como fica o valor total da empresa, né, o valor bruto dela, de acordo com cada nível de financiamento, né? Então, nessa tabela aqui, a gente tem vários níveis de financiamento, começando de 0 até 100. A gente sabe que o valor total da empresa com um nível de financiamento de 50%, dado, dados os custos dos capitais, conforme a gente já viu, ela vale 10.000. À medida que eh, ela não tem nenhuma dívida, ela vale 7.000. E ela então vai aumentando de valor, chegando no nível de 14.000 o valor da empresa com 100% de dívida, que é o que está aqui representado neste gráfico, né? Então, essa é uma proposição de Modigliani e Miller que levar em consideração um fator crucial, que é o custo da dívida cair e ser o mesmo, independente do nível de endividamento, né? Essa premissa ela tem um fundamento teórico forte, econômico, porque em mercados perfeitos com derivativos, você consegue fazer operações para travar o custo da dívida independente do financiamento, né? Porém, a gente sabe que na prática a gente nunca encontra nenhuma empresa com 100% de dívida no mercado. Sempre elas vão estar em torno de alguma coisa entre 0% de dívida e no máximo 70, 80% de dívida. A partir de certo ponto, ela já começa a ter um problema muito grave de dificuldades financeiras. E a gente sabe que na prática também os juros da dívida, que é o CAI, a taxa de juros, ela vai sofrendo aumentos à medida que a empresa está mais endividada. Então, o banco que emprestou para a empresa a uma taxa de juros
X no passado, com o aumento de endividamento, ele vai emprestar a uma taxa de juros de X mais Y. Ele vai botar um spread de risco, porque na análise de rating no banco, ela está mais arriscada. Então, pensando nisso, a gente tem aqui um simulador que faz para nós aqui qual é o custo médio ponderado de capital. Então, este simulador ele está todo baseado no modelo que a gente acabou de fazer. Então, é uma tabela de sensibilidade. E onde eu coloquei aqui o seguinte, que o custo de capital de terceiros base é 14% e eu tenho um spread de risco. Então, à medida que aumenta o endividamento nessa coluna da vertical, maior vai ser o custo de capital de terceiros, o CAI, da empresa. Então, esse fator de spread de risco vai fazendo aumentar o custo de capital de terceiros. Então, o que que ocorre? Qual é o fenômeno que ocorre? Essa diagonal em vermelho vai nos mostrar os vários níveis de endividamento e os vários níveis de custo de capital próprio, custo de capital médio ponderado da empresa, o AC, em cada nível de endividamento e cada nível de custo de capital de terceiros. Então, você vai observar aqui que o custo médio ponderado de capital ele começa alto no início, quando a empresa não tem dívida. Então, o custo de capital médio ponderado é, obviamente, o próprio custo de capital próprio. E ele vai, então, diminuindo à medida que a empresa vai tomando endividamento. E chega num ponto de mínimo, né? Aqui, mais ou menos, em torno de 70% de dívida. E a partir do momento que ela aumenta o seu endividamento, o custo médio ponderado vai aumentando. Bom, como eu sei que o valor da empresa é o fluxo de caixa livre, dividido pela taxa de desconto em perpetuidade, o fluxo de caixa livre da empresa é o mesmo, independente do nível de financiamento, porque ele não é afetado pelos juros da dívida, o fluxo de caixa livre da empresa. Então, eu tenho o cálculo do valor da empresa em perpetuidade aumentando à medida que o AC vai diminuindo. E chega num ponto de máximo também. E a partir do momento que o endividamento aumenta, o valor da empresa tende a diminuir. Então, com base nisso, eu consigo estabelecer uma política de alavancagem para a empresa, tendo em conta qual é o custo de capital próprio, qual é o custo de capital de terceiros, qual é o benefício fiscal do imposto de renda, e fazendo um simulado, eu consigo estabelecer qual o teto máximo de dívida que uma empresa deveria colocar na sua estrutura sem entrar num processo de desvalorização no mercado, né? Então, diferente da proposição de Modigliani e Mille, o custo da dívida ele vai aumentando à medida que você tem um aumento do financiamento. Se eu zerar este spread que está aqui, eu volto à proposição do Modigliani e Miller. O, o custo, o AC, que é o custo médio ponderado, ele vai diminuindo, diminuindo até chegar no nível de 100% de dívida. Se o AC vai diminuindo, o valor da empresa vai aumentando com cada vez mais níveis de alavancagem financeira, né? Então, isso é a, a demonstração dos efeitos do endividamento sobre o valor da empresa que todo analista precisa ter na hora de calcular o AC e, obviamente, o valor da empresa. E também serve, obviamente, como um sistema de planejamento financeiro para você saber seria a estrutura ideal de capital para a tua empresa. Então, obrigado e espero que você tenha gostado. Até a próxima.